Salve, salve, alunos e alunas do canal Educação. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais essa aula de Projeto de Vida. A aula de Projeto de Vida, aula magna de Projeto de Vida, aula das aulas, aula Nobel de Projeto de Vida, e eu agradeço imensamente, eu agradeço carinhosamente a participação, a audiência de tanta gente linda, maravilhosa, inteligente, competente do meu Piauí, do Brasil e do mundo inteiro. Salve, salve! Alegria, alegria! Eliseu Martins, aquele abraço, São Francisco do Piauí. Aquele abraço, é muito polo, é muita gente linda, maravilhosa, acompanhando esta aula e sem perder tempo, sem perder tempo, sem perder tempo, porque tempo é conhecimento. E qual será? E qual será? E qual será? E qual será a nossa temática de hoje? Habilidades técnicas para o mundo do trabalho. Olha só que interessante, hein? Nossa habilidade hoje, temos como objeto de conhecimento, olha só, habilidades técnicas para o mundo do trabalho, segundo o Fórum Econômico Mundial. Nosso objetivo, conhecer as habilidades técnicas para o mundo do trabalho e a sua importância para a formação do projeto pessoal e profissional de vida do estudante. Teremos também as nossas questões a serem resolvidas. Maravilha, maravilha! Vamos começar recordando a aula anterior. Um abraço também para Lagoinha do Piauí. Aquele abraço. Vamos iniciar corrigindo a tarefa de casa, a tarefa que ficou para ser corrigida, para ser resolvida na aula anterior. A primeira pergunta diz assim, acompanha comigo. Assinale abaixo uma postura profissional do colaborador no ambiente de trabalho. O que é uma postura profissional? É uma postura que está de acordo com o ambiente de trabalho e que fortalece as relações profissionais. Uma relação interpessoal no ambiente de trabalho é diferente de uma relação interpessoal em sua família, com seu parceiro, enfim, noutros espaços. Nós temos aqui, na letra A, B, C e D, 4 opções e, dentre elas, escolheremos qual é aquela que representa uma postura profissional. É só a gente ter a seguinte ideia, não é? Que a postura profissional, ela é positiva, tá bom? É uma postura positiva. Então, vem comigo. A letra A diz que resistência a mudanças é uma postura profissional. Não é. Resistência a mudanças é uma postura não profissional. A letra B diz que postura profissional, um exemplo seria a pontualidade, assiduidade e respeito aos colegas. Exatamente, nem preciso avançar nas demais alternativas. Pontualidade, assiduidade, respeito aos colegas nas relações interpessoais, nos ambientes de trabalho, é uma postura profissional. Para você que acertou, aquele 10 com louvor. Maravilha, maravilha. Coisa linda, coisa bela. Pode comemorar. Vem comigo
a segunda? A segunda já pede que identifiquemos uma postura não profissional dentre as alternativas A, B, C e D. A alternativa A diz cultivar uma imagem profissional. A alternativa B, saber lidar com hierarquias. A alternativa C, agressividade ao falar e dificuldade em aceitar um não. A alternativa D, cumprir as tarefas com excelência. Turma, cultivar uma imagem profissional é uma postura profissional. É algo recomendado. Recordem que nessa questão da imagem profissional há o código de vestimenta. Você tem que se vestir adequadamente ao seu ambiente de trabalho. Saber lidar com hierarquias. A letra B é uma postura profissional. Saber lidar com as hierarquias. Saber relacionar-se corretamente com o seu chefe, com os colegas do departamento, de outro setor, com quem você é subordinado e aqueles com quem, aqueles que estão subordinados a você, se houver. Letra C. Olha só a letra C. Olha só a letra C. Olha a bomba que é a letra C. Agressividade ao falar. Que foi? Nunca me viu, não! Dificuldade em aceitar um não. Turma, isso aqui é o máximo dos máximos da postura não profissional. Uma pessoa que é agressiva e que não sabe aceitar um não, é uma pessoa não profissional. Então, a resposta é a letra C. E para você que acertou, aquele 10 com louvor. Maravilha, maravilha. Coisa linda, coisa bela. Pode comemorar. Nossa, muita gente linda. Jack Souza, Eliseu Martins, São Francisco do Piauí. Turma, vem comigo. Nós estamos numa série de aulas sobre o mundo do trabalho. Recordo bem, já conversamos sobre as profissões do futuro, os cursos que estão em evidência, as transformações no mundo do trabalho, a automação, robótica, tecnologia, habilidades técnicas, habilidades comportamentais, o que é emprego, o que é trabalho. Turma, vocês estão sendo bombardeados de informações sobre o mundo do trabalho e essas informações serão úteis para o teu projeto de vida. Hoje eu quero trazer mais uma série de reflexões agora relacionadas às habilidades necessárias para o mundo do trabalho, segundo o Fórum Econômico Mundial. Turma, o Fórum Econômico Mundial, deixa eu aqui pular, é uma organização sem fins lucrativos que se reúne anualmente na Suíça. Vocês acompanham bem, no mês de janeiro, o presidente da República vai até a Suíça. O que ele vai fazer na Suíça, nesse Fórum Mundial Econômico? Ele vai se reunir com líderes políticos mundiais, com grandes empresários, líderes empresariais, também com intelectuais e jornalistas, para discutirem sobre a economia mundial. Então, há uma troca, uma partilha de experiências, há contatos econômicos realizados neste fórum. Eles vão discutir questões de ordem econômica, de ordem sociopolítica e também ambiental. Turma, o Fórum Econômico Mundial, ele reúne, digamos assim, a elite econômica do planeta.
Então, essas pessoas, elas estão gabaritadas, elas estão, né, são pessoas que possuem muita credibilidade para falarem sobre o mercado de trabalho. Afinal, são elas que controlam o mercado de trabalho. Então, as pessoas que controlam o mercado de trabalho, elas estão, certo? Elas possuem credibilidade para falar sobre esse mercado de trabalho. Então, o Fórum Econômico Mundial, o que ele fez? Ele elaborou uma série de listas, uma lista, perdão, de habilidades que, segundo esse fórum, são fundamentais para o profissional no século XXI. Por isso que são chamadas habilidades do futuro. São, em sua maioria, competências de ordem social e emocional, ou seja, são soft skills, que vão guiar o comportamento de uma pessoa e o seu desempenho enquanto profissional. Ou seja, nessa lista que eu vou lhes apresentar, há uma série de comportamentos que as pessoas que controlam o mundo dizem: se você se guiar por essa lista, se você assimilar esses comportamentos, você estará enquadrado no mercado de trabalho do século XXI. Ao passo que, se você não se adequar, você ficará à margem. Porém, eu percebi que dentro dessa lista, que abrange competências socioemocionais, as soft skills, nós também temos algumas habilidades que podem ser classificadas como habilidades técnicas. E essa aula de hoje, ela servirá principalmente para que a gente possa conferir quais são as habilidades técnicas para o mundo do trabalho, segundo o Fórum Econômico Mundial, no século XXI. Vocês lembram o que são habilidades técnicas? Habilidades técnicas são os nossos cursos, nossos diplomas, o modo como nós nos comportamos ao desempenhar uma atividade, o modo técnico, por exemplo, um professor. Se o professor Marciano, ele não sabe escrever de modo visível numa lousa eletrônica, ele não tem habilidade técnica para ser um professor do canal Educação. Ele precisa ter uma boa escrita, uma escrita legível, que os alunos digam em casa: nossa, como esse professor escreve bem. Então, a habilidade técnica tem a ver no modo como você desempenha a sua profissão tecnicamente. E, claro, o curso que você fez. Então, vem aqui, olha só, vamos passar por algumas habilidades técnicas que são fundamentais para o trabalhador no século XXI. Mas antes, eu posso lhes adiantar sobre uma questão. As habilidades técnicas que serão apresentadas, elas estão associadas, relacionadas àquela nossa aula sobre os cursos que estarão em evidência, as profissões do futuro. As habilidades técnicas, elas estão relacionadas à engenharia, à tecnologia, à robótica, ao marketing, enfim, são habilidades do futuro que, de certa forma, foram abordadas em aulas anteriores. Bom, a primeira habilidade técnica é o pensamento analítico e a inovação. Olha só que interessante. Turma, o que é o pensamento analítico? É um processo de análise de informação que nos leva a uma conclusão por meio da análise de dados e da lógica.
é uma habilidade indispensável para o século XXI. A habilidade do tratamento das informações. Nós tivemos, nesse final de semana, nas eleições brasileiras, um caso claro de tratamento equivocado das informações com relação às pesquisas eleitorais. As pesquisas erraram? Não! O que houve foi um tratamento inadequado das informações. As pessoas apenas apresentavam os resultados da pesquisa semana a semana, dia a dia, e não tinham um matemático, não havia um estatístico para mostrar tendência de curva, variáveis, se a abstenção for maior do que a prevista. Se isso acontecer ou aquilo outro acontecer, haver os cálculos necessários para se fazer uma leitura correta de uma pesquisa. Em vez disso, nós víamos apenas fulano de tal tinha tanto, agora tem tanto, fulano de tal tem isso, agora tem isso. É um tratamento muito pobre de informações. E o resultado vocês viram. 2 lados frustrados. Um queria resolver no primeiro turno, o outro achava que venceria também no primeiro turno. E o que aconteceu foi 2 lados frustrados, porque faltou a habilidade, gente, a habilidade de tratamento de informação, leitura de gráficos e estatística, a gente deveria aprender no ensino fundamental. Está lá na Base Nacional Curricular Comum. E, infelizmente, parece-me que a grande imprensa não aprendeu e continua apenas apresentando números sem o tratamento correto das informações. Turma, é uma habilidade fundamental para esse século XXI. Você saber, diante de uma quantidade enorme de dados, analisar e extrair o que é essencial. O método dedutivo, ele basicamente é um método que parte do maior para o menor, do geral para o específico. As conclusões encontradas, elas estão nas premissas analisadas, ou seja, nas afirmações anteriores. Um exemplo, olha só. Premissa 1. Os suspeitos do crime estavam na sala entre 13 e 14 horas. Primeira afirmação. Os suspeitos do crime estavam na sala entre 13 e 14 horas. Premissa 2. João não estava na sala entre 13 e 14 horas. Olha bem. Se o suspeito do crime estava entre 13 e 14 horas e João não estava lá, o que nós podemos concluir? João não é suspeito do crime. Professor, e em que esse método dedutivo vai me ajudar na empresa? Muito simples. Você pode estar diante de um problema de produção e de venda. Nossas vendas ocorrem de certo modo em determinado horário. Porém, no outro horário, as vendas caem. Logo, nós vamos focar nossa atenção no horário onde as vendas são maiores, nos locais onde as vendas são maiores. Percebem? Você pode usar o pensamento dedutivo para inúmeras situações do trabalho, da atividade profissional. É por isso que ela é uma habilidade para o futuro. A minha empresa vende mais caixas de papelão na filial A de um supermercado. E ela vende poucas caixas de papelão na filial B. Olha só, a primeira premissa. Ela vende muitas caixas de papelão na filial A. A segunda, ela vende poucas caixas de papelão na filial B. Logo, eu vou disponibilizar um estoque maior para vender na filial A. Percebem?
nem todo mundo consegue pensar sobre esses termos. Há quem diga, não, vamos colocar mais caixas na filial B, que aí o povo vai sentir motivado a fé, a crença em comprar um papelão, né? Você busca, a não ser que você invista muito em publicidade e marketing, mas aí é outra história. Turma, a capacidade analítica, ela é essencial para que os profissionais, né, aprimorem sua argumentação e tenham um pensamento autônomo. Ela é fundamental para o mundo dos negócios, mundo do trabalho e para a inovação. Mas vamos seguir adiante. Vamos para a habilidade 2. A habilidade 2 diz respeito ao aprendizado ativo e estratégias de aprendizado. Vale ressaltar uma coisa, querido aluno, certo? Dentre as habilidades que são listadas pelo Fórum Econômico Mundial, nessa aula eu separei aquelas que são técnicas. Então, em determinado momento, você vai ver um salto, número 4 para número 7. Por quê? Porque as 5 e as 6 vão ser tratadas na próxima aula. Turma, o que é aprendizado ativo? Muito simples. Nesse momento, o aprendizado está sendo passivo. Por quê? Eu estou falando, vocês estão me escutando, pouca interação no chat, certo? E só escutam, como se eu fosse o dono da verdade, coisa que eu não sou. É um aprendizado passivo, não é o recomendável. O recomendável é que vocês questionem no chat, que vocês perguntem, que vocês deem exemplos, porque nessa troca vocês se tornam pessoas ativas, pessoas que participam do processo de aprendizagem. Vocês não são contas bancárias, onde eu vou depositar conhecimento. Vocês são pessoas, vocês, até onde eu sei, vocês têm cérebro, podem pensar, podem raciocinar, tá bom, querido aluno? Tá bom, querido aluno? Então, o aprendizado ativo é basicamente você participar da aula, mas não é participar da aula falando gracinhas, não é participar da aula citando memes, é participar da aula de tal modo que você contribua. Um exemplo básico é no início do ano, numa turma que eu dou aula numa escola municipal aqui em Teresina. Eu estava falando sobre os modelos familiares. E então eu dei uma frase infeliz. Na minha ideia, a frase era correta, mas a frase foi infeliz. Eu falei sobre a família monoparental, que é aquela família em que uma pessoa, né, ela cuida sozinha dos filhos, um homem ou uma mulher. Então, eu falei assim, eu falei que a maior parte das famílias monoparentais era formada por mulheres, porque as mulheres tinham mais capacidade de cuidar do filho sozinha do que o homem. O homem sempre vai buscar uma companheira. Quando eu falei isso, uma aluna, 7º ano, 10, 11 anos, uma aluna levantou o braço e disse, professor, o senhor está equivocado, porque essa sua fala joga sobre as mulheres um peso enorme. Aí ela tem razão. Uma criança de 12 anos corrigindo um professor de 44. Mas isso só é possível por quê? Porque a criança se colocou como ativa no processo. Ela não aceitou tudo que eu fiz, ela questionou. Isso é aprendizado ativo. É você participar também. A participação dela foi perfeita. De fato, ela estava correta. E eu estava incorreto e infeliz na colocação, percebe? Isso é aprendizado ativo. Você se envolver no processo, você entender o processo, você saber que a sua participação é muito importante no aprendizado, tá certo? Por falar em aprendizado ativo e estratégias de aprendizado, nós temos as metodologias ativas de ensino. São técnicas pedagógicas que se baseiam em atividades que envolvem instrução, que não são baseadas na transmissão de informação,
mas colocam o estudante como protagonista no processo de construção do próprio conhecimento. Ou seja, não é apenas um repasse de informações. Eu falo, vocês me escutam. Mas a metodologia ativa, ela coloca você no papel de pesquisador, no papel de buscador do conhecimento. Por exemplo, aprendizado por problemas. O professor coloca uma situação, problema, e pede para os alunos resolverem. Estudo de casos, sala de aula invertida e assim por diante. Professor, e onde é que eu vou aplicar isso? Na empresa que eu for trabalhar, no escritório, num departamento, órgão público. Turma, se você é ativo no seu aprendizado, você busca o conhecimento. E se você busca o conhecimento, você aprende de um modo mais efetivo, de um modo mais rápido. Eu sou professor de ensino religioso, sou professor de filosofia, sou professor de sociologia, sou professor de projeto de vida, de cursos técnicos, de projeto de aprendizagem. Sabe por que eu sou professor de tantas áreas? Porque eu vou buscar o conhecimento. Quando o meu patrão me disse, professor, preciso de você para dar aula sobre projeto de aprendizagem interdisciplinar, sabe o que eu fiz? Eu fui pesquisar, eu fui buscar o conhecimento, fui fazer um curso, fui me atualizar para me capacitar. Eu fui atrás. Eu não disse, não, eu não sou formado na área, vai dar certo não, professor. Não, me bota onde eu sempre tive. Lá é tão bom, minha zona de conforto. Não! Vai atrás. Busca, querido aluno. Busca, querida aluna. Terceira habilidade. Olha só que habilidade interessante. Será que eu não trouxe a história? Bom, conta-se que ratos numa casa fizeram uma assembleia. E essa assembleia era para discutir o perigo que o gato representava para a comunidade de ratos. Porque toda vez que um rato saía da toca para buscar comida, ele era apanhado pelo gato, era morto, não retornava para a toca. Então eles reuniram lá os ratos, precisamos fazer alguma coisa, senão vamos morrer de fome, esse gato é isso, esse gato é aquilo. Então, um jovem rato, ele levantou a pata e disse, eu tenho a ideia, vamos pendurar um sino no pescoço do gato. Toda vez que ele se aproximar, dlim, 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 a gente sai correndo. Todo mundo bateu palma. É isso aí! Que ideia maravilhosa! Acabaram-se os problemas! Um rato mais idoso, ele levantou a pata e disse, olha, eu concordo, a ideia é muito boa. Porém, eu tenho uma dúvida. Quem é que vai pendurar o sino no pescoço do gato? Ninguém se ofereceu. Percebe, gente? Essa é uma habilidade fundamental, né? Ao final das contas, a ideia do ratinho não resolvia problema nenhum, um problema complexo. E hoje nós pedimos, o Fórum Econômico Mundial diz que uma habilidade indispensável para o profissional é a habilidade de resolver problemas complexos, a resolutividade. Empresa nenhuma quer um profissional que, diante de um problema, ele empaca, não sai do lugar. Eu não consigo resolver esse problema. Não. O que se pede hoje é resolutividade, resolver problemas. A frase que você mais vai escutar do teu patrão daqui a alguns anos é te vira. Ele vai cobrar que você faça. E você tem que ter o conhecimento, a criatividade, a disposição para resolver esse problema. Turma, o conceito de resolutividade, ele tem relação com o ato de solucionar.
dar solução a algo. O mercado pede pessoas que solucionem problemas, que resolvam. Para resolver um problema, geralmente, nós temos 3 fases. A primeira fase é a fase da entrada. Coleto as informações. A segunda fase é a fase da elaboração, processamento das informações. E a última fase é a fase da saída, a comunicação das respostas. Esse esquema aqui vale para você, estudante em sala de aula. Semana que vem vai ter uma prova de geografia. Como foi a tua fase de entrada? Quando o professor de geografia, ele explicava os conteúdos, você prestava atenção? Você copiava no caderno os pontos mais importantes? Você coletava corretamente as informações? Se você coletava corretamente as informações, elas estão aqui, ó. Só aguardando a hora para você acessar e ir para a fase 2. Aí o professor de geografia, na prova, a pergunta é sobre, nem sei se ainda abordam questões territoriais em geografia. Vamos lá. O limite, limite não. Deixa eu apagar aqui. Vamos supor que a pergunta é sobre o tamanho da fronteira Brasil-Uruguai. Vamos supor, acredito que a geografia não aborda mais questões assim. Mas vamos lá. O tamanho da fronteira Brasil-Uruguai. Bom, essa é a pergunta. Vai lhe pedir uma resposta. Se você prestou atenção na aula, se você copiou o que estava no quadro, se você leu o livro, pesquisou, a informação está aqui, esperando ser acessada. Então, você vai, atividade mental, você vai mentalmente buscar no seu cérebro. Primeiro, você vai procurar a gaveta da geografia. Aí você vai lá, opa, geografia, tá aqui, acessei minha pasta de geografia mental. Aí agora eu vou acessar a pasta do Brasil. Aí eu vou acessar a pasta dos limites. E dentro da pasta dos limites vai estar a resposta, o tamanho da fronteira Brasil-Uruguai. Eu vou processar a informação. Então, o que é que eu faço? Aí eu comunico a informação. Eu não tenho a informação. Mas assim, você comunica a resposta. Turma, a resolutividade, essa capacidade de resolver um processo, fornecer uma resposta, ela vai depender da correta articulação entre as 3 fases acima. A deficiência numa fase pode afetar a capacidade de funcionamento da outra. Ora, se você não teve uma boa fase de entrada, você nem vai conseguir pensar sobre a questão, você vai pular a questão e tampouco vai dar a resposta. Se você até prestou atenção no que o professor disse, mas você não é capaz de processar uma informação, você não vai conseguir comunicar a resposta. E ainda tem mais. Se você é muito bom, né, um bom aluno, que copia tudo que o professor coloca, você copia. Você consegue raciocinar. Mesmo assim, se você estiver nervoso no dia da prova, estiver ansioso, ou uma questão biológica, precisa ir para o banheiro, você corre o risco de não comunicar corretamente a resposta. Você precisa articular essas 3 fases. Na empresa, é fundamental. Reunião de funcionários. O gerente vai explicar processos da empresa. Ele está explicando e você está lá voando. O Flamengo joga amanhã.
não sei se vai entrar o Sávio, o Romário. Aí o cara está explicando uma coisa da tua área. Olha, gente, se acontecer um problema nessa máquina nova, vocês façam isso. Aí o cara tá lá. Aí, né, amanhã é contra o Vasco. Aí na semana que vem vai jogar contra o Cruzeiro. Aí se ganhar uma e empatar outra, é campeão brasileiro. E em caso haja um incêndio, um princípio de incêndio na máquina, você faz isso. Eu vou comprar minha camisa do Flamengo hoje no shopping. Se você não ficar atento às informações, quando acontecer a questão, será que você conseguirá resolver o problema? Tem um episódio dos Simpsons que é uma crítica à questão do treinamento de funcionários, muito interessante, né? O Homer Simpson, ele trabalha numa usina nuclear. Houve um princípio de incêndio na usina e ela ia explodir. E para deter a explosão, tinha que apertar um botão. Só que na hora o Homer Simpson lembrou que quando o chefe dele estava explicando o botão correto para impedir a usina que explodisse, ele estava pensando em um monte de bobagem e não prestou atenção. No desenho animado, o Homer Simpson fez assim, ó. Unidunite salamé. E aí, no pá, ele acertou, apertou o botão certo. A usina não explodiu, mas o chefe dele disse, você acertou, né? Você apertou o botão na sorte, você não sabia. Então, as pessoas percebem quando você não sabe, quando você enrola, quando você faz na sorte. Turma, aprenda a resolver problemas. Aprenda a desenvolva a sua resolutividade. Bom, mais uma habilidade, olha só, análise e pensamento crítico. Já vimos logo atrás a questão do pensamento analítico. Analisar o tratamento das informações. Agora, a questão é pensamento crítico. Porque eu falei agora há pouco sobre a metodologia ativa. Você não é uma folha em branco, aluno. Você não é uma conta bancária zerada. Você possui uma capacidade de si de, certo, aprender, assimilar, conhecer. Então, turma, o pensamento crítico é a capacidade de análise dos fatos, experiências, comentários ou situações. É saber criticar. Mas aí tem um problema, que não é só criticar por criticar, não. O cantor Raul Seixas, vocês não conhecem porque é do meu tempo, ele tem uma música interessante que ele fala assim na música, ó. Falta de cultura para cuspir na estrutura. Falta de cultura para cuspir na estrutura. O que isso quer dizer? Para você criticar, você tem que ter conteúdo. Se você não tiver conteúdo, não é uma crítica, é um desabafo, é uma revolta, é uma raiva, mas não é crítica. O Brasil passou por um período terrível há poucos meses atrás, relacionados à pandemia. Muita gente morreu porque muita gente que não sabe nada sobre saúde, sobre processos de doenças, sobre vírus, sobre vacina, muita gente falou sobre o que não sabia e desmentiu tentou criticar e atacou aqueles que detinham conhecimento. 700 mil mortes que poderiam ter sido evitadas se as pessoas que não têm cultura parassem de falar sobre o que não sabiam. No primeiro dia da pandemia, a ciência alertou, é sério. Aí aparecia um cara do nada. Não, gente, na China sempre teve.
Essas gripes, na época do frio, não vai acontecer nada. O vírus se espalhou, a ciência alertou, ele é forte, poderoso, precisamos reunir esforços. Aí chegava político e dizia, não, rapaz, isso é besteira, aqui é um país equatorial, o vírus morre com o calor. E o vírus foi entrando em nossas casas, e não tínhamos nenhum remédio, nenhuma vacina. A ordem era o quê? Era lockdown, ficar em casa, usar máscara e álcool gel. E aí me chega político formado em medicina, é só beber água que o vírus morre. Chega a vacina, a cura chega, a recomendação, vacine-se, para você não ficar exposto, não desenvolver a doença. Aí chegava um cara do nada, um gênio com J, dizendo, tem vacina melhor que a outra. Eu não vou tomar a vacina porque eu fico com dor de cabeça. Gente, ontem, depois de quase 2 décadas, uma criança no Brasil de 3 anos, confirmado, poliomielite, uma doença que estava erradicada no Brasil. E voltou. Por quê? Porque a geração de pais atuais, anti-vacina, não está vacinando seus filhos. E uma doença erradicada voltou. Eu tenho um amigo meu que tem poliomielite. Eu tenho. Mas era dos anos 80. Está voltando. Covid. Quantas pessoas morreram porque não se vacinaram? Porque pessoas que não têm conhecimento, não estudam, dão palpite e influenciam as outras pessoas. Então, pensamento crítico, gente. Se você quer criticar sobre algo, estuda sobre isso. E se você não tem conhecimento, não influencia pessoas que são influenciáveis. Então, turma, o pensamento crítico é você formar uma opinião própria, mas após um processo racional. Você tem que compreender primeiro conceitos e ideias. Para você falar sobre vacina, tem que entender o conceito de imunidade. Tem que compreender vários conceitos da área da saúde. Para você falar sobre usar máscara ou não, você que não tem conhecimento, tem que entender como um vírus se espalha, as formas de contágio. Uma dica, é só ver o final do Planeta dos Macacos 1, que você vai entender. A avaliação das informações disponíveis. Avaliar, não é palpitar, é avaliar, não é dar palpite. Construir argumentos. Não é lacrar, é argumentar. Identificar inconsistências. Reflexão utilizando dados, não palpites. Qual é a fonte? Arial. De onde você tirou isso? Qual é a tua fonte? A minha fonte é Arial. E curiosidade para saber mais. Turma, isso aqui é uma habilidade do século XXI. Análise de pensamento crítico. Nós vamos lidar com o mundo do trabalho completamente transformado. Tecnologia, robótica, máquinas que aprendem. Se você não conhecer, sabe qual vai ser a tua salvação? Se você não estudar, é porque máquinas não consomem. E os governos vão ter que criar alguma renda básica universal para aqueles que vão ser chamados de inúteis, que não vão ingressar no mercado de trabalho porque não tem conhecimento. Uma renda básica para que a pessoa, pelo menos, possa consumir algumas coisas e a economia se movimentar. Mas no dia que a máquina começar a consumir, aí você está encrencado, tá bom? Uso, monitoramento e controle da tecnologia. Outra habilidade importantíssima que já foi abordada em aulas anteriores sobre as profissões do futuro ligadas à engenharia, à tecnologia, certo? Ao tratamento de informações,
processamento de dados. Essa habilidade reside na capacidade de gerenciar tecnologias distribuídas em diferentes lugares, de maneira remota, gente. O que isso quer dizer? Que com o controle da tecnologia, eu posso, da minha casa, gerenciar processos do meu local de trabalho. Turma, no mundo onde a tecnologia ocupa um lugar cada vez mais central na vida de todos, é natural que essa habilidade ela apareça e seja fundamental. Hoje em dia, se você não sabe mexer num computador, se você não domina o pacote Office, você é analfabeto. Se você não domina o básico da informática, hoje, você é uma pessoa inútil, incapacitada. E a tendência é ficar cada vez mais afastada do mercado de trabalho. Programação e design de tecnologia. Aqui é muito importante, gente, porque já é uma realidade. Tanto a programação como o design de tecnologia é uma realidade. Vejam aqui, nós temos aqui duas fotografias. Essa aqui primeiro, né? Temos aqui, um joguinho que fez sucesso há uns 5 anos atrás, que foi o Pokémon Go. O que era o Pokémon Go? Pokémon Go era um jogo de realidade aumentada. O que é realidade aumentada? É a interação entre objetos reais com objetos virtuais. É como se fosse a mistura de duas dimensões, através de um aplicativo. Uma camada virtual colocada em cima da camada real. Então, olha só, em que consistia o Pokémon Go? Você ligava a câmera do celular no aplicativo do jogo e você apontava para algum local específico. E aí, nesse local aparecia um bichinho do jogo. E você poderia capturá-lo ou não, esse bichinho. Na realidade, no mundo real, não tem bichinho. Mas pelo aplicativo, realidade aumentada, você via esse bichinho e jogava. Isso é realidade aumentada, certo? Eu vou dando uma outra realidade, a realidade aumentada. A realidade que você está vendo. Aqui, aqui desse chocolate do Bis, certo? A caixinha do chocolate e com a realidade aumentada você vê uma cena acontecendo, não é? Então, hoje é fundamental que você domine a área da programação e do design. A programação é a tecnologia. O design é o rosto da tecnologia. Design e programação são fundamentais. Tanto você saber programar, como você saber comunicar, dar um rosto a essa tecnologia. Realidade aumentada, tem também a realidade virtual, através do uso de um óculos especial ou de aparelho de ouvido, com bloqueio dos ruídos externos. Você, por exemplo, senta numa cadeira, coloca os óculos e tem a visão e a sensação de estar numa praia, e se alguém jogar um balde de água em você, aí a sensação fica maior, ou num parque de diversões. Então, gente, para o domínio dessas realidades, você tem que ter o domínio da habilidade de programação e design de tecnologia. Tanto saber trabalhar com o programa, como saber trabalhar com a interface do programa, tá bom? Mais uma habilidade, solução de problema e experiência do usuário. Essa aqui é uma habilidade muito importante. Por quê? Solução de problema, nós já falamos, que é a resolutividade. Experiência do usuário. Uma empresa X, ela tem uma página no Instagram. E ela faz uma postagem nessa página do Instagram. Uma postagem sobre uma promoção específica na venda dos seus produtos. E ela observa
quantas pessoas vão curtir, quantas pessoas vão comentar. E o profissional vai dizer, olha, promoções nesse ramo, desse jeito aqui dão certo, desse não dão. Ou você compra um produto e você, ao utilizar o produto, você aprova ou reprova o desempenho. Uma pessoa especializada em captar essa experiência do usuário, ele gostou, porque ele gostou, em que aspectos gostou, ou ele não gostou, porque ele não gostou, o que há no produto que não gostou, isso se chama experiência do usuário. Você precisa ter essa habilidade de sentir, de analisar, de estudar, certo? O teu cliente ou o teu patrão, se ele está gostando ou não do teu serviço, por exemplo. É uma habilidade fundamental. Antes que as vendas caiam, antes que haja problemas, você já se antecipa com a solução. E, por fim, a habilidade 14, análise e desenvolvimento de sistemas. Analisar, desenvolver, projetar, implementar e atualizar sistemas de informação. Os profissionais dessa área geram programas que são executados no computador e operados por usuários diversos. Análise e avaliação de sistemas. Uma habilidade essencial para o século XXI, para o mundo do trabalho, segundo o Fórum Econômico Mundial. É uma habilidade metódica, ou seja, tem um método. Você não vai simplesmente ficar diante do computador e ver as páginas, as informações sucederem sem fazer nada. Há um método. Você vai analisar cada componente de um sistema, buscando resolver situações, problemas específicos. Vou dar um exemplo no mundo dos esportes. Na Fórmula 1. Ontem eu assisti uma entrevista de um dos técnicos de desempenho da Mercedes. Quem acompanha a Fórmula 1 sabe que o carro de Fórmula 1 da Mercedes desse ano não é muito bom. Os seus rivais, a Ferrari, a Red Bull, estão muito melhores. E, de repente, a gente viu a Mercedes, que teve o melhor carro por quase 10 anos, não apresentar bom rendimento. Ontem, um dos técnicos da Mercedes, ele numa entrevista disse, olha, só agora, nós estamos aonde? Outubro. Só agora, nós, após analisarmos cada pedaço do carro, percebemos onde está o erro. E o pior, esse erro aconteceu no início do processo de concepção do carro. Agora nós temos elementos suficientes para melhorarmos o carro do ano que vem, 2023. Porque não adianta mais, em outubro, investir no carro desse ano. Eles vão investir no carro de 2023. Percebe, então? Isso é que faz um analista de sistema. Ele vai em cada ponto específico até encontrar o problema. E é um trabalho metódico e é um trabalho muito difícil. Veja bem, 10 meses para perceber um erro que foi cometido ano passado e um erro pequeno. Ele não disse qual era o erro, porque, claro, se ele falar qual é o erro, as outras equipes vão verificar. Mas ele disse que descobriram o erro, não é? Acabou a nossa aula de hoje. Calma, temos as referências. Acabou o conteúdo, não é? Aqui nós temos de onde foi extraídas as informações, o conteúdo dessa aula. Temos uma atividade, vamos lá comigo. A pergunta é a seguinte: como se denomina a organização sem fins lucrativos, sediada na Suíça, que organiza anualmente o Fórum Mundial de Davos? Nós sabemos muito bem, não precisa ficar muito tempo, não é?
É o Fórum Econômico Mundial. Para você que acertou, aquele 10, mas é aquele 10 com louvor. Maravilha, maravilha. Coisa linda, coisa bela. Pode comemorar. Aqui nós temos, turma, a revisão da nossa aula de hoje. Hoje aprendemos o que são habilidades do futuro e cada uma delas, não é? Pensamento analítico, aprendizado ativo, resolução de problemas, pensamento crítico, controle da tecnologia, programação e design de tecnologia, solução de problemas do usuário, análise e avaliação de sistemas. Vai ficar para casa essa atividade em que você vai avaliar cada uma dessas habilidades em termos pessoais. Você vai pensar, o meu pensamento analítico, minha inovação, é 1, 2, 3, 4, 5. 5 o maior, 1 o menor. Você vai ver cada uma dessas habilidades, fazer uma autoavaliação. E em nossa próxima aula, vamos abordar as habilidades comportamentais, certo? Aquelas que dizem respeito às relações interpessoais, certo? Entre os profissionais no ambiente de trabalho e que, segundo o Fórum Econômico Mundial, são indispensáveis para o século XXI. Abraço carinhoso à turma de Eliseu Martins, a São Francisco do Piauí, a Jack Souza, gente maravilhosa que acompanhou essa aula. Até a semana que vem. Salve, salve e tchau!